Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é por que sou crítico do jejum intermitente como forma de emagrecimento. Vamos entender isso aqui, mas em primeiro lugar tem que falar que isso é uma sugestão de tema por um inscrito do canal. Tem mais um tema sugerido que a gente vai abordar também. E para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou especializado em bioquímica nutricional, que é a parte da ciência que estuda o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo em termos de quantidades e reações químicas metabólicas e catabólicas. Quais as quantidades que o corpo precisa para fazer cada tipo de reação química. E sou signatário de protocolos de medicina ortomolecular, porque quando a gente estuda o que as reações químicas, bioquímicas faz no seu corpo, que cada componente, quantidades desses nutrientes, como é que absorve, tudo isso é abordado na bioquímica nutricional. E a gente vai entrando em medicina ortomolecular porque a gente consegue prevenir, evitar e até curar algumas doenças somente com alimentos. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Curta, comente, compartilhe, ajuda a compartilhar o canal. Eu tenho alguns temas muito relevantes que eu ainda não fiz, tá? Estou deixando o canal crescer para falar. Então hoje nós vamos entender isso aqui. Em primeiro lugar, eu tive que fazer uma colinha aqui, porque assim, como eu já sou crítico, eu já sabia que tinha alguns problemas, eu fui pegar a opinião dos criadores do jejum intermitente, o que eles falam de pontos, benefícios, o que eles mesmo definem como jejum intermitente. Então vamos lá, o jejum intermitente é o processo que você faz janelas de alimentação de pelo menos 8 até 24 horas, que podem ser diariamente, ou em dias alternados, ou em alguns dias da semana. Isso aí é a definição dos criadores do jejum intermitente. E aí vamos lá. Benefícios possíveis. Isso aí é o que os criadores estão falando, tá? E aí eu vou fazer minhas críticas aqui, vamos abordar e vamos entender como é que... e refutar algumas coisas. Então vamos lá. Pode ajudar níveis de triglicéridos, pode ajudar a reduzir, eu esqueci de escrever, reduzir. Pode ajudar a reduzir os níveis de triglicéridos e colesterol. Bom, se emagrecer, sim, tá? Em primeiro lugar. Para triglicéridos, se emagrecer, sim, é a verdade. Para colesterol, aí já tem outras nuances aí. Primeiro, colesterol é matéria-prima para testosterona. E também para progesterona na mulher. Testosterona, progesterona na mulher. Mas quem vai metabolizar é o fígado, então precisa emagrecer. E a depender dos casos e idade, já falei, volto a falar, precisa suplementar zinco, né? Porque o zinco é ativador dessas reações no corpo humano. Então, suplementa zinco, emagrece, então você consegue aumentar a produção de testosterona, né? Aí o próprio fígado vai metabolizar esse colesterol que está em excesso em testosterona, mas então tem essa ressalva, tem que suplementar zinco, tem que emagrecer para não sobrecarregar o fígado. E eu já abordei várias vezes em outros vídeos a questão do colesterol, ele está ligado à alimentação rica em amido, que é pura glicose, vai virar glicose dentro do seu corpo, sobrecarrega o fígado, e as outras coisas são o colesterol, o álcool e os seus derivados. Então, tanto cerveja como cachaça. Quando eu falo cachaça, eu estou falando, evidentemente, de destilados de álcool, tá? Tudo isso sobrecarrega seu fígado. Aí o fígado deixa de produzir reações importantes porque está lá desintoxicando o corpo de álcool. Por quê? Porque o álcool para o corpo é um tóxico e é um componente tóxico, e o fígado tem que excretar isso aí, tá? De uma certa forma ele tem que absorver e excretar. E ele está sobrecarregado, não vai conseguir produzir outras coisas. Vamos lá. Pode prevenir envelhecimento precoce. Bom, isso também pode em uma parte. Por quê? Porque engordar é um processo de envelhecimento. Então, quando você consegue emagrecer,
Sim, pode prevenir. Lembrando que isso aqui é a opinião dos criadores, tá, pessoal? Eu só estou refutando algumas coisas. Pode melhorar sensibilidade à insulina. Aqui já não, né? Aqui não, porque... bom, primeiro tem que abordar o que é esse... Melhorar a sensibilidade à insulina significa aquele cara que já está com diabetes, está bem avançado, que está com resistência insulínica. É a diabetes em estado muito avançado, quando a pessoa toma a insulina e não consegue baixar açúcar no sangue. Como eu não falei o que causa a diabetes, né? Então eu vou me ater a não entrar muito em detalhes, porque evidentemente eu sei exatamente o que causa e qual a alimentação que cura. Só pode ser curada com alimentação. Se alguém tiver curiosidade, pergunta no comentário, que no comentário eu respondo, mas eu não vou falar em público ainda, tá? Então, por que não? Porque a questão da sensibilidade à insulina, ela vai depender de um outro componente. Por isso que eu não vou abordar, porque eu ainda não falei o que causa. Muito simples a diabetes, né? Na verdade, você corta os causadores e você faz uma alimentação que tem outro foco e você cura da diabetes. É simples, assim, é mais simples do que eu pensava, tá? Para quem não sabe, quando eu comecei a pesquisar o envelhecimento do corpo, eu estava pesquisando só sarcopenia, né? E aí por isso que eu entrei em medicina ortomolecular, porque eu comecei a pesquisar sarcopenia, que era a perda de massa muscular, que ocorre após os 30 e poucos anos. E o meu objetivo como bioquímico era não ficar um velhinho fraco, então eu fui pesquisar isso. E aí quando eu puxei um fio da novela, aí foi aparecendo mais um monte de coisa e apareceu 8. Aí eu falei, caramba, é mais simples do que eu pensava, foi muito mais simples mesmo, falando sério. Então, essas coisas, para mim que acredita, é Deus, né? Porque eu sabia que tinha uma coisa a ver com o intestinal, eu fui puxando e fui aparecendo outras. Vamos lá, o que mais que eles falam? Bom, aqui de benefício eles falam esses 3. Agora os riscos, aqui é a opinião de alguns críticos deles, já do jejum intermitente. Eu estou pegando e o que eles citam como riscos e vou tentar refutar algumas coisas que eu concordo e outras não. Então vamos lá. Pode causar desnutrição, desidratação, hipoglicemia, fraqueza muscular e dificuldade de concentração. Bom, isso aqui, boa parte é verdade. Então, vamos lá. Desnutrição. Muito tempo sem alimentar, seu corpo deixa de absorver alguns nutrientes. Então, muito tempo sem alimentação deixa de absorver nutrientes. Então, pode causar desnutrição. No caso da desidratação, eu discordo, porque como eles falam que pode tomar chá, água e café sem açúcar. Café eu já sou crítico pra caramba. Então eles falam que pode tomar água, chá e café sem açúcar. Aqui, como eles estão restringindo só isso, eu vou falar uma coisa que combate a desidratação. A própria água de coco, que não tem caloria quase nenhuma, você poderia tomar se você for fazer o jejum intermitente, porque na verdade você está tomando água com baixíssimo índice glicêmico e sais minerais. Então isso combate a desidratação. Então eu, na minha opinião, se eu fosse aconselhar alguém a fazer, falo, então põe a água de coco. A água de coco é para isso mesmo, ela combate a desidratação. Até teria outros tais isotônicos aí, mas são industrializados. Eu já fico com o pé atrás, porque aí se entra conservante, já faz problema para outras coisas. Eu sou pé atrás em quase tudo que é industrializado, que vem com conservante. Então, a desidratação não tem sentido. Hipoglicemia sim, que baixa o índice glicêmico, muito tempo sem comer e não está absorvendo glicemia. Fraqueza muscular, aí é que tem mais uma crítica. Fraqueza muscular é alimentação com foco e absorção de proteína animal. Então, se focasse quando fosse comer na absorção de proteína animal, isso poderia ser combatido. Se não focar, não vai ser combatido. Então, isso é uma crítica, porque não tem muito a ver, não. Dificuldade de concentração. Vamos lá, para quem não sabe, isso tem a ver, sim, pode ter, mas só lembrando que dificuldade de concentração é baixa absorção de B12, proteína animal, principalmente carne vermelha,
baixa absorção de B6, que é cloridrato de piridoxina, B1 e B2. Quase todos isso vem das carnes, dos ovos e do leite, que é as vitaminas que atuam no cérebro. Mais a vitamina E, que é o alfa-tocoferol presente nas frutas, que faz você melhorar a circulação cerebral. A vitamina E é uma das que mais aumenta a concentração, porque ela atua na circulação cerebral. Então, pode ter a ver sim, mas só lembrando que dá para combater se você colocar os nutrientes certos. E aqui, ó, também outra crítica de alguns críticos dele. Pode levar a períodos de compulsão alimentar. Primeiro, vamos só falar o que é compulsão alimentar, né? Para quem não sabe, compulsão alimentar é comer compulsivamente. O cara acabou de fazer um jejum lá longo, aí vai na geladeira, vai nas panelas lá e come demais. Isso é um problema, compulsão alimentar. Você não consegue regular o que você come e aí o jejum não vai fazer efeito. Então, isso é uma coisa crítica, porque você fez jejum, em tese, para reduzir gordura. Um período longo lá, 15, 16 horas, sei lá quanto eles recomendam, porque é o mínimo 8. Então, eles começam a falar que a partir da idade tem que fazer mais jejum e tal, não sei o quê. Então, aí eu já sou crítico por causa disso. Compulsão alimentar é um negócio sério. Então, comer demais. Então, o que é a compulsão alimentar? Comer demais após um período de jejum, tá? Outra coisa que é alguns críticos. Pode ser prejudicial à saúde de longo prazo. Também é verdade. E aqui eu vou falar o que eles falam, para que tem as restrições, né? Restrições. Então, é proibido para idosos, crianças, gestantes e adolescentes. Olha só, gente, tem restrição para um monte de gente. Por isso que eu falo, aí se a pessoa já é idoso, já está com um problema, então ela não pode fazer. Proibido para crianças, idosos, adolescentes e gestantes. Então já está coisa. E também pessoas com doenças crônicas e transtornos alimentares. Então, qualquer pessoa que está com doenças crônicas, que já é uma doença contínua, e tem transtorno alimentar, não pode fazer jejum intermitente. Então, aqui eu também concordo. E é onde eu falo, realmente tem muita restrição. Concordo com a maioria das restrições de outros críticos e já refutei as outras coisas. Então, realmente não é legal. Só aproveitando antes de encerrar, vou pincelar aqui para aqueles novos inscritos no canal o meu método de emagrecimento. Eu considero que após os 30 anos, quando muda o seu metabolismo, dificilmente um ou outro caso, vamos dizer que 1 ou 2%, você vai ser saudável consumindo amido. Por quê? Primeiro que a amido é inflamatório. Segundo que não é alimento de origem, ou seja, o nosso corpo não precisa de amido. Então, o meu método é cortar 2 tipos de alimentos inflamatórios. Primeiro são os amidos, os embutidos. Esse é o método, tanto faz para emagrecimento como para ganho de massa muscular. A diferença é só a questão das quantidades de treino para quem quer ganhar massa muscular. Eu aconselho a treinar, fazer atividade física. E a quantidade que você tem que comer, você tem que comer mais proteína com esse foco. Comer e se preocupar com a absorção. E depois dos 30, amido é inflamatório. Outro tipo de alimento que é inflamatório após os 30 anos são os embutidos, quaisquer, tá? Por quê? Porque você perde microbiota digestiva, então embutidos são proibidos. Então, qual que é o meu método? Por que o meu método é diferente? Porque o meu método é uma mudança alimentar. Corta amidos e embutidos, porque são alimentos inflamatórios, principalmente depois dos 30, não vai servir para nada para você, só para te dar doença. E comer proteína de forma inteligente e frutas e outros probióticos. Quando eu estou falando de proteína, eu estou falando de proteína animal, que é o que serve para nós. Então, carne, leite e ovos, lembrando que leite só de origem, tá? Então, ou leite de fazenda ou leite pasteurizado, já falei dos leites aqui. Não aconselho tomar leite de caixinha, porque é cheio de conservante. Mas ainda assim pode ter alguma outra pessoa que tem alguma indisposição com leite. Mas se você tomar um leite de fazenda e o leite pasteurizado tipo A integral que vem com lactobacillus sem conservante, que eu já indiquei aqui, marca Xandó, Fazenda Bela Vista,
tem Leite Rico, então tem várias marcas. Eu tomo esses e os leites de fazenda que eu recebo lá de Garatá ou Santa Isabel, mas eu recebo a cada 15 dias uma quantidade, então nem sempre dá. O camarada só vai entregar a cada 15 dias, cobra a entrega. E ainda tem que, de vez em quando, comprar desses outros leites de mercado, mas eu compro aqueles que você compra na geladeira de garrafinha, que é o Xandó, Fazenda Bela Vista, Leite Rico, e também tem o leite de saquinho Serra Mar. Alguns supermercados tem, já falei deles aqui. Ovos preferencialmente cozidos, se for fritar, frito em manteiga, pouquinho, frigideira ali de alumínio, aquelas antiaderentes, ou de cerâmica, né, que elas são boas, antiaderentes, mas só com um pouquinho de manteiga de leite, que é o que eu mais aconselho, baixo índice de gordura. E comer sempre junto com prebióticos. Então, se for ovos cozidos ou ovos fritos, comer com tomate, que é para ajudar na digestão dessa proteína animal e aumentar a absorção. Mas o mais eficiente, para quem não sabe, é quando comer carne, comer mamão. Porque o mamão junto com a comida, é o que eu chamo de intercalado. Tá comendo aqui salada, carne, come mamão. E tudo o meu método você come à vontade. Então, carnes, leite, ovos, tudo para você ter sensação de saciedade. Frutas digestivas, saladas de prebióticos, só lembrando que 90% das frutas são digestivas e toda fruta digestiva é um prebiótico. E o resto dos prebióticos, ó, cenoura, beterraba, que é tubérculo, couve-flor, brócolis, que são flores, palmito, que também é miolo do caule, é como se fosse o caule, né? O tubérculo é a extensão do caule e o palmito é o miolo do caule. Então, palmito, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor. E aí a maioria das outras que você compra como verdura, mas que parece ser fruta. Berinjela, abóbora, você pensa que é verdura, mas é fruta. Abobrinha italiana, pimentão, pepino, tudo isso aí. Lembrando que pepino não é uma fruta digestiva, mas você pode comer desde que você esteja tomando lactobacilo, né, o leite com lactobacilo, que é o leite justamente que ajuda a fazer a digestão do pepino, porque o pepino tem citrulina na forma. E assim como melão e melancia, 3 frutas que não são digestivas. As outras frutas que não são digestivas são as gordurosas, né? Jaca, banana, coco, nozes, isso aí não é fruta digestiva, não estou falando que você não deve comer. Só que não serve para fazer digestão de proteína animal. Então, no foco nosso, principalmente para quem já passou do 30, é absorver proteína animal. Então, sempre tem que combinar as frutas digestivas para ajudar na digestão da proteína animal. Isso é só para fazer o seu intestino não travar, tá? A carne, comer ela, por exemplo, com arroz, já critiquei, já falei que não faz bem para a digestão comer carne e arroz só. Mas comer carne e uma salada de tomate, você pode comer arroz se você não estiver engordando, quiser emagrecer, lembrando que arroz é amido, né? Então, eu não como mais. Eu não como nenhum tipo de amido, tem 3 anos. É bom só para quem está novo, inscrito no canal agora, saber que você não precisa de amido para sobreviver. Minha prova sou eu. Só que é uma alimentação que fica um pouquinho mais caro. Eu como mais carne e mais fruta digestiva e não tem problema nenhum manter minha massa muscular, minha testosterona é alta, combinando com os outros suplementos que eu já falei, zinco, magnésio, e aí você não tem problema nenhum. Bom, gente, o assunto do vídeo era esse, curta, comente, compartilhe. Todos esses assuntos abordados da dieta no canal sobre emagrecimento, tá na dieta, no vídeo Dieta da Testosterona para 3 biotipos e tá no vídeo Melhor Método de Emagrecimento. Já foi abordado várias vezes aqui no canal, só dando parênteses para os novos inscritos. Curta, comente, compartilhe. O assunto do vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.